a nossa exposição sobre a continuação do Tratado Se Deus Existe, a obra máxima de Santo Tomás de Aquino, que influencia todo o nosso pensamento ocidental, né? Não, mas o que é Ocidente, que é Oriente? Pouco importa. Entenda o Ocidente do jeito que você quiser e Oriente do jeito que você quiser, que tá bom. Bom, então começa com essas coisas do tipo, o que é Ocidente? Qual é a linha que delimita o Ocidente do Oriente? Sei lá, meu. Na verdade, se eu sei, sim, são as línguas, tá bom? Que surge do tronco indo-europeu, sei lá, entende? Chama-se noção patropia. Ocidente é aquilo que não é Oriente, e Oriente é aquilo que não é Ocidente. Pronto. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Então, a natureza é de que vamos usar o padrão Nicolás. Heidegger fala de um jeito diferente, aqui nós vamos falar do padrão Nicolás, que é o que nós estamos usando como base nesses comentários que estão aqui na nota de rodapé do livro da Loyola. Vamos lá. Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Temos o que mesmo? Ens, essere e essência. Lembram? Ens é o substantivo, a substância. Essere é o ente, aquilo que se mostra, capta. Da aula anterior, nós vimos que Deus não pode ser composto de matéria e forma, mas apenas de forma. E que forma é equivalente a algo que não tem matéria e é inerentemente existente. Ou seja, é algo que existe independente de causas e condições. E que só Deus é algo assim. Só Deus é algo inerentemente existente. O homem é sujeito de forma e matéria, porque a forma do homem, do ser humano, exige que a matéria seja agregada para a sua existência. Certo? Necessariamente? Não, porque depois da morte, a forma permanece sem matéria. Mas, de acordo com a doutrina católica e o pensamento da patrística, o homem, a mulher, o ser humano se sente incompleto, por isso aguarda pela ressurreição dos mortos para que volte a ter matéria. Então, existir só segundo a forma humana é uma forma incompleta de existência. Por quê? Porque Deus criou o homem como matéria e forma. Se o seu lado ateu está dizendo assim, isso não faz sentido, não faz mesmo? Não, mas deveria fazer sentido. Não, é matéria de fé, não é matéria de razão. Se o seu lado racional, o seu lado ateu diz assim, mas isso não faz sentido, poderia existir de outra maneira? Poderia. Mas o veículo aqui é um veículo de explicação que tem a sua ponte em Aristóteles, principalmente. Tanto é que Tomás de Aquino chama de o filósofo Aristóteles. Ele chama Platão de Platão. Ele chama de Boécio. E vai embora, chama todo mundo pelo seu próprio nome, a não ser em dois casos. Ele chama de o filósofo Aristóteles, ele chama de o apóstolo Paulo. Certo? Então, nós temos aí duas vertentes que já inspiram a gente, através da nossa razão, a entender que Tomás de Aquino se move dentro de limites conceituais, que é de Paulo e de Aristóteles, mas ele se utiliza também de outros elementos quando necessário. É o pensamento medieval, o pensamento do século XIII. O início da Inquisição se dá nesse período. E Tomás de Aquino quase é vítima da Inquisição, gerada nesse período. É o Tribunal de Inquisição, que nesse período nós não tínhamos um investimento que a Igreja Católica fez para gerar o renascimento cultural. Não é só a Igreja Católica que investiu, né? A burguesia surgente também investiu pesadamente, né, na composição do renascimento cultural.
E também nós tivemos a participação da Igreja Católica Romana no Iluminismo e depois no Cientificismo. Bom, então, não, mas eu tenho problemas com a igreja, porque quando eu era pequeno, quando eu era adulto, quando eu era velho, a igreja sempre fez isso, aquilo, aquele outro, o padre, o bispo, os padres, o bispo, etc. Nós não estamos falando aqui de uma experiência de testemunho cristão, né? Nós estamos falando aqui de doutrina e de filosofia e de outros aspectos, né? Esses aspectos do particular, da experiência de cada pessoa, que pode ser uma experiência ruim, uma experiência de sofrimento, uma experiência de tristeza, de rejeição em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, não entra aqui na questão. A gente precisa aprender a separar as coisas, né? Então, por quê? Porque se a gente for ver dessa maneira, você nunca teve problemas com seus, vamos supor, né, professores da faculdade, são homens da ciência. Então você larga a ciência, deixa de acreditar em remédios e etc., porque o seu professor da faculdade, que era um cientista, supondo que fosse da área farmacêutica, e que foi uma pessoa antiética com você, não moral e etc., então eu deixo de acreditar em remédio por isso? Não, né? Então, da mesma maneira, a gente não deixa de acreditar na filosofia, na teologia, na ciência, porque homens que deveriam fazer aquilo que é suposto que eles fizessem, não ou deixaram de fazer, né? Não fizeram ou deixaram de fazer, né? Então, a gente deixa isso de lado, deixa para lá isso, porque a gente não tá nesse domínio de pensamento, né? De pensar sobre a conexão entre teoria e prática e como a teoria pode não levar para a prática e por isso então a teoria é condenável? Não, não. A teoria é algo que existe, está no papel, a gente aprende, a gente lê, a gente se inspira, a gente também se inspira como não fazer, né? Ou como não ser através das teorias, né? Então, uma coisa precisa ficar desassociada da outra, tá bom? Então, eu sei que é difícil fazer isso, porque a gente gostaria de sempre ter uma esperança a mais, né? Tudo isso que nós estamos lendo agora é uma questão de esperança. É uma questão de esperança contra o mal, contra a doença, contra o envelhecimento, contra a morte, contra a possibilidade de desaparecimento do ser humano na sua morte. O ser humano na sua totalidade não, porque a gente sabe que quando a gente morre tem outras pessoas que continuam, mas isso é importante para a gente enquanto indivíduo? Não. Por quê? Porque a gente não está muito aí, se na hora que eu morrer, o meu vizinho continua vivo, né? Você pensa assim, você pensa, não, eu vou morrer, mas tudo bem, o meu vizinho continua lá, vivo, e está tudo certo para ele. A gente nunca pensa assim, eu vou morrer, eu quero, né? E daí que meu vizinho continua lá vivo? O que é que tem isso? A humanidade vai sobreviver. E daí que a humanidade vai sobreviver? O que eu tenho a ver com isso? Né? Assim a gente pensa? Lógico que é. Então, o que mais importa para a gente é justamente a sobrevivência do indivíduo aqui. Minha, sua. E a contraposição que nós temos aqui é a contraposição contra o nosso desaparecimento. Então, o edifício da teologia, o edifício da filosofia, está ligado a... Por que nós estamos dando risada? O que acontece? O que Desculpa, eu acontece? dei risada porque eu mandei a mensagem achando que você ia ver, mas não ia aparecer, e ela apareceu. A gente está vendo o seu Zoom todo, não sei se era para a gente estar vendo mesmo ou não. Como assim Zoom todo? Eu estou vendo aqui as microtelinhas minha, da Thaís, da Nayara, Ah, não, é para ver Mayush. mesmo. Ah, é para ver mesmo? Ah, então tá. Aqui, ó, quando eu mexo é para vocês verem aqui ó, a cara de vocês aí. Agora eu mudei. Olha lá, falou oi, Guilherme. E aqui tem Ah, um não, pouco... beleza. É que eu achava que... Tá bom, achei melhor perguntar. É. Então, aí o que acontece? Então, é sempre uma contraposição de esperança contra a nossa finitude. Ah, mas está sendo heideggeriano quando você fala isso aí, tô. Mas antes de ser heideggeriano, eu estou sendo um filósofo budista também. E antes de ser um filósofo budista, eu estou sendo um filósofo grego. Então, toda filosofia e toda teologia é sempre uma contraposição à finitude da pessoa. Algumas pessoas vão dizer, não, é contra o apego à vida. Não, mas não dá, né? Sempre vai ser apego à vida, porque a finitude, o nosso ser finito que morre, sempre tem apego à vida, porque se não tiver apego à vida, ele não entende que vai para a finitude, né? Então, está certo também, mas o que mais impacta a gente é
não é só o apego à vida, mas o fato de que em algum momento existe a chance de que eu deixe de existir efetivamente, de que o nosso eu desapareça por completo. E esse desaparecimento incomoda a gente por quê? Porque aquilo que a gente mais gosta de fazer e que gera a vida da gente é conhecimento. Se eu dissesse para você, não, a gente retira o seu cérebro e você continua vivo. Bate o seu coração, a gente fica sustentando você ali, seu coração, seu fígado, seu pulmão, com máquinas, não tem problema. Você aceitaria uma vida dessa? A gente tem medo de morte, mas você aceitaria viver sem o seu cérebro? A gente extrai o cérebro seu, coloca dentro de uma jarra com formol e você continua vivendo. O que você acha? Ah, claro que você diria, não, mas se é assim eu prefiro morrer. É ou não é? Não seria? Você não diria isso? Se é assim, eu prefiro morrer. Não, não. Imagina ficar vivo desse jeito. Não quero. Né? Então, por quê? Porque o que mais é caro para a gente, o que mais a gente preza é conhecimento. É, o conhecimento que eu estou dizendo não é conhecimento teórico, é conhecimento que vem pelos órgãos sensoriais. Né? Então, tato, paladar, olfato, visão, né, e audição é o que formam o mundo que a gente conhece. Nada que a gente conhece vem para além disso, como fundamento, né, como fundamento inicial, como princípio. Então, o que acontece é que a gente sempre está diante de uma possibilidade muito interessante de entender como a filosofia nasce. Então, na verdade, todos vocês, de certa maneira, são filósofos. Por quê? Porque todos vocês, de certa maneira, querem se contrapor à questão da finitude. Então, quando a gente fala Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza, em Deus só existe forma, não existe matéria, nós temos que lembrar, nós estamos fazendo uma especulação em cima da possibilidade da existência de Deus. Essa possibilidade da existência de Deus é dada a partir de uma revelação por pessoas de diversos tempos, num dado território geográfico, dentro de um contexto econômico, político, histórico, que é a Judéia, o Reino de Israel, certo? Então, a gente não pode desconsiderar essa origem. Depois, nós temos uma outra origem dentro aqui dessa teologia escolástica, que é o desenvolvimento da fusão entre o pensamento semita e o pensamento greco-romano, no contexto do Império Romano, da sua queda e da formação do Estado dos estados feudais, ou do Estado, quero dizer, não é Estado enquanto governo, mas Estado, a permanência, o modo de existir da Europa feudal. Então, não vamos esquecer isso, tem todo um contexto aqui dentro. Destacar isso e tentar trazer para o nosso mundo contemporâneo sem entender os fundamentos é risco demais e a gente não quer correr. Por quê? Porque senão a gente começa a achar que isso aqui é uma filosofia perene. Sabe o que é filosofia perene? É uma filosofia eterna, que fala atemporalmente ao homem. Ah, isso não dá. Isso não dá. Não, mas isso é o que está é o anterior ao Concílio Vaticano I. Sim, era uma tentativa que começou a acontecer posterior a Tomás de Aquino, até. Né? Uma tentativa de filosofia perenes, realmente fixa no tempo, tal, uma inspiração muito mais de Santo Agostinho do que Santo Tomás de Aquino, né? Mas isso para a gente não dá. Né? Por quê? Porque senão começa a ficar muito estranha a situação e a gente começa a ficar desconectado do nosso mundo, né? Do fluxo do nosso mundo. Então, a gente precisa entender que as coisas são impermanentes e que teologia e filosofia são dados históricos. Isso afeta o meu conhecimento de Deus totalmente. Não, isso não é ruim? Não, muito pelo contrário, isso é bom. Por quê? Porque, se a gente fosse falar só no âmbito da teologia, Jesus fala assim, saiba interpretar os sinais dos tempos. Se a gente considera que Jesus é o Filho de Deus e que ele desceu no mundo para falar sobre Deus, porque o conhecimento que se tinha de Deus era muito imperfeito, e no momento que ele fala sobre Deus, a gente tem fé nisso, a gente considera aquilo que ele falou, então, considerando que ele tem autoridade suprema e máxima, ele diz para a gente interpretar os sinais dos tempos, e ao dizer isso, ele disse que tudo aquilo que ocorre na história do homem é histórico, é contextual, certo?
Ah, entendi. Mas poderia fazer argumentos contrários a isso. Claro, um deles é ser um ateu e dizer, eu não acredito em nada disso. Certo, ruiu tudo. Nada disso que eu falei é válido. Se você dizer assim, eu sou um ateu, calma aí. Não, mas eu não, mas eu queria converter ateus. Por quê? Então, você quer converter ateu? Então, o primeiro passo é converter você mesmo. Só que você não vai conseguir. Por quê? Porque a gente tem fé naquilo que a gente não vê, tem esperança naquilo que a gente não obteve ainda. Então, não adianta querer dizer, não, eu não sou um ateu. Sim, você é um ateu. Seu lado racional é sempre ateu. Por quê? Porque não viu Deus face a face. E a esperança que tem de ver face a face, Deus, o que quer dizer face a face? Né? Conhecer Deus face a face ainda não aconteceu. Agora nós temos uma coisa aqui. Desculpe, fechei a câmera porque está cortando muito, certo? Então, agora, voltando ao tema da aula, tendo dado essa introdução. Estamos dentro do âmbito da fé, toda fé é uma aposta. Se você não gosta de falar do nome aposta, porque você não quer falar dentro do seu lado racional, você tem que falar dentro do seu lado de alguém que acredita. De alguém que acredita, você tem que saber que fé é dom. O que é isso? Não é seu. Foi dado de fora para dentro. Então, se você acredita em alguma coisa disso, por instinto, por uma coisa que parece que já está aí, por uma ideia que parece que foi pré-concebida, etc., dentro do âmbito religioso, isso é dito que é um dom. Religioso cristão, né? Religioso de outras religiões, não. Isso é um dom, ou seja, Deus te deu essa capacidade de intuir alguma coisa verdadeira aí. Se você diz assim, eu não tenho esse dom, ok, não tenho esse dom. Isso invalida o seu estudo sobre teologia? Não. Por que não? Porque continua sendo uma contraposição de esperança e de fé contra o mal que existe na existência humana. É uma tentativa de responder a problemas que a gente não dá conta por meio da fé em um Deus que se revela na história, que é Cristo. Ok? Então, que, claro, tem um contexto, né? Não é dissociável de contexto. Primeiro contexto dele, semita. Segundo contexto dele, pelo menos aí 150 anos de dominação helênica, de 100 a 150 anos de dominação helênica no campo de Israel. Né? Então, nós temos aí uma composição já, né? Mas depois o Império Romano se impondo também. Então, nós temos aí três elementos que compõem o contexto que Jesus vivia. Contexto geral, hein? Imagina o contexto particular que é muito mais complexo. Certo? Então, a gente nunca desconsidera esses elementos. Aqui em Tomás de Aquino, isso tudo é carregado, é desenvolvido por meio da patrística e chega no século XIII, já ali começa a ascensão de uma classe nova de comerciantes, que é aquilo que a gente chama de burguesia, né? E aí tem todo um impacto diferenciado aqui no pensamento europeu e que constrói a ideia de identidade europeia. E que nós somos colonizados por eles, né? Nós temos aqui na nossa história brasileira a colonização da identidade europeia. Não só ela, mas como força dominante. Como força não dominante, nós temos os povos originários do Brasil, nós temos os povos africanos, que foram trazidos aqui como escravos, e nós temos as forças imigrantes também, que são europeias, né? E outras de outros países também, como China, Japão e etc. Né? Que daí é força oriental, Índia também, né? Aqui dentro. Tá bom? Árabe, força árabe. Então, nós temos vários grupos não de força dominante, né? Imposto cima para baixo por meio de dinheiro e política, e força de armas, mas por meio de cultura. Uma grande maioria de vocês é desse pessoal aqui, com exceção da Nirvana, que é descendente portuguesa. Agora, para a salvação da Nirvana, a sua descendência portuguesa está ligada principalmente ao pessoal dos bandeirantes, né, Nirvana? Então, esse pessoal é tudo pessoal quebrado, né? Tudo mais ou menos assim, entrando, né? Tentando sobreviver, tudo quebradão, né? Tentava sobreviver de algum modo. Né? Então, tirando a Nirvana que eu saiba, tem mais português aqui, não? E olha lá, tem uma Veiga aqui, ó. Aí tem mais uma aqui da dominância da coroa portuguesa. Tem alguma que tem mais algum aqui? E tem mais uma aqui, a Thaís. Mais uma galera da dominância da coroa portuguesa. Mas do pessoal aqui,
Mas tudo bem, a gente aqui é acolhedor, tá bom? A gente não carrega com a gente ressentimento histórico, não vai querer espancar vocês, tá bom? Tá tudo certo, sem problemas. Mas nós temos até uma descendente de um santo aqui, que é Frei Santana Galvão, né? Que é tio-avô da Nirvana, então, da monja Nirvana, que é budista, olha que coisa. Né? Então, ela vai me corrigir daqui a pouco, eu sou de dupla pertença, eu sou católica e sou também é, budista, né? Ela vai me corrigir daqui a pouco. E daqui a pouco eu vou corrigir ela, falando assim, mas você não é só isso, você tem formação na metodista, portanto você tem tripla pertença, né? Então você tem 3 coisas aí. Bom, mas vamos lá. Voltando ao assunto, Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Nessa contraposição ao mal que existe no mundo, então, chega-se essa pergunta, Deus é mesmo que a sua essência ou natureza? Ou seja, a maneira como nós definimos o que é Deus, e isso é essência para o Nicolás, que é o cara que traduziu aqui, que faz a introdução dessa parte da Suma, da edição Loyola, essência é a mesma que a sua definição, lembra? Aquilo que a coisa é. Então, portanto, essência é aquilo que a gente consegue dizer a respeito. Lá no começo, nas provas de Deus, São Tomás de Aquino fala, de Deus nada pode ser dito. E aqui nós estamos falando da essência ou natureza dele. E Tomás de Aquino fala, tudo que se sabe de Deus é retórica. Não no sentido ruim, mas no sentido de que é linguagem. E linguagem está condicionada a 5 sentidos. Tem um outro dado, né, que é o dado revelado, que aí tem toda a interpretação. E se você não é cristão, não faz sentido isso. Mas se você é cristão, nós temos algo que é chamado de inspiração divina, que dentro do catolicismo e dentro do cristianismo em geral é chamado de Espírito Santo. Na teologia da libertação, isso fica um pouco diferente. A teologia da libertação e outras teologias, já após o Concílio Vaticano II, nós temos a ideia que o Espírito Santo, por exemplo, é aquele que te inspira ao encontro do excluído. Ah, então ele deixa de ser divino? Não, não deixa de ser divino, mas ele tem um aspecto prático. Tem um aspecto prático que é ir ao encontro de qualquer excluído, seja ele pobre, seja ele miserável, seja ele não educado, seja ele analfabeto, seja ele um preconceituoso, né, contra pessoas que têm orientações sexuais, escolhem orientações sexuais diferentes, entendeu? Então, você tem aí, o Espírito Santo é aquele que vai e acolhe o diferente, o excluído. Certo? Isso é a teologia da libertação, viu? Teologia da América Latina. Não necessariamente está presente na Europa. Né? Nós temos outras vertentes na Europa. Né? Tá bom? Então, para você ter uma ideia, né? Não tô querendo colocar um limite nisso, não. É só para você ter uma ideia, uma noção geral. Aí, continuando. Então, Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. E então, aqui está dizendo, eles vão contra-argumentar que Deus não pode ser colocado sob linguagem também. Mas vamos ver por que eles vão falar uma coisa tão assim, né, interessante, que é Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Na verdade, nada existe em si mesmo. Espera aí, a forma. A forma existe em si mesma. Certo? Na aula anterior, forma existe em si mesma. Existir em si mesmo quer dizer inerentemente existente. Então, na verdade, nada existe em si mesmo. Certo? Só Deus existe em si mesmo, né? No sistema de São Tomás de Aquino, lembraram? Então, nesse ponto, tem um diálogo com o budismo ou não? Com o Nagarjuna? Não tem. Por quê? Porque Nagarjuna fala contra a ideia de Swabhava, que é aquilo que está lá no Mula Madhyamika Karika, né, que é o Versos Fundamentais do Caminho do Meio, como o Giuseppe Ferrari traduz, que é a ideia de que na base das coisas existe alguma coisa inerentemente existente. Mas aqui no catolicismo nós temos que a ideia não é essa. Mesmo a forma depende de outras coisas, como, por exemplo, a criação de Deus. Então, a forma não é inerentemente existente. Ela existe em si mesma enquanto coisa criada por Deus. Então, ela em si não é inerentemente existente desde a sua criação. Só Deus é inerentemente existente. E lá no Mula Madhyamika Karika não está se falando isso, está se falando sobre fenômenos que são inerentemente existentes. Portanto, aqui não tem muita comunicação com lá. E se tem cristão que, quando lê Mula Madhyamika Karika, se sente ofendido com isso, dizendo assim, então isso aqui é anticristão, saiba que comete um erro categorial grave. Por quê? Porque não está falando, não estão se comunicando. Bom, então, ora, diz que a essência ou natureza de Deus, que é a deidade, existem em Deus.
Logo, parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Ora, diz que a essência ou natureza de Deus, que é a deidade, existem em Deus. Veja, quando você coloca isso aqui, ó, que é a deidade, você está colocando um atributo em Deus. Esse atributo, vamos lembrar daquela ideia de forma e matéria. Qual é a principal? A forma ou a matéria? A forma. Certo? A forma. Por quê? Porque ela existe em si mesma. Secundária era a matéria. Matéria é paz. Certo? Certo. Agora, vamos pensar numa outra categoria de Aristóteles, fica mais fácil. Substância e acidente. Sendo substância aquilo que existe de maneira inerente, o acidente é a matéria que aparece aqui e que passa. Logo, tudo aquilo que a gente atribui de qualidade a algo diz respeito ao adjetivo de algo, aquilo que ade ao substantivo, aquilo que é algo que soma ao substantivo. Por isso a palavra adjetivo. Lembra quando você aprendeu, quando você era criança, tinha classe de palavras que eram substantivas, classe de palavras que eram adjetivas. Por exemplo, Yoshi. Yoshi é japonês. Ser japonês é adjetivo ou substantivo? Adjetivo. Por quê? Porque antes, a substância Yoshi é ser humano. Tudo aquilo que você coloca a mais é um ad. Tá bom? Claro que alguém pode interpretar de uma maneira, colocando japonês como centro e tal, e aí muda um pouco a questão da hermenêutica, faz mudar essas categorias, mas literalmente é isso. Aí o Yoshi vai dizer assim, eu sou um brasileiro, não um japonês. Aí pronto, aí muda. Por quê? Porque no momento que ele fala que é brasileiro, ele coloca um outro adjetivo que é mais verdadeiro do que aquele adjetivo que eu tinha colocado antes. E aí o que acontece? O verdadeiro é mais forte que o falso, e aí pesa mais e substitui o japonês por brasileiro. Então, mas é sempre algo que foi somado ao ser humano. Então, a substância Yoshi é ser humano. E aí você soma características, como alto, baixo, brasileiro, gordo, magro, pé grande, pé pequeno, tem pé, não tem pé, entendeu? Isso tudo é adjetivo, ok? Então, quando eu falo de deidade, estou falando de atributo de Deus. Veja, ora, diz que a essência ou natureza de Deus, que é a deidade, existe em Deus. Logo, parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Então, Deus seria a substância. Deidade, que é a essência ou natureza de Deus, é algo que você soma a ideia de Deus. Pegaram a ideia que está aqui na defesa? Então, se de Deus nada pode ser dito, quando eu falo que Deus tem essência ou natureza, e a essência e a natureza dele é isso, aquilo, aquele outro, o que eu fiz? Eu peguei a ideia que Deus nada pode ser dito e coloco um trem a mais. Entendeu, mineiros? Eu coloco um trenzinho a mais aí. Trenzinho existe, né? Ou não? Existe não. Faz de trem. Essa parada de mineirês é complicada, viu? Então, você soma e mantém, entendeu? Então, você tem aqui, você tem um trem principal e você começa a colocar vagões nele, entendeu? Vai colocando vagão em volta, assim. Tá bom, pessoas que brincavam com Lego, que não entenderam nada do que eu falei. Você tem o Lego, não tem aquela base verde? Você constrói alguma coisa no Lego sem a base verde, até constrói, mas fica ruim, não fica? Tem que ter a base verde, não tem? Então, a base verde é a substância, meu filho. Lego, aqueles pecinhas de Lego colorida que tu fica botando em cima, assim, uma em cima da outra, aquilo é adjetivo. Pronto, pegou? Aquilo é acidente, aquilo é adjetivo. Legal? Compreenderam? Então, ok. Então, a substância é o plano verde. Os leguinhos pequenininhos que você coloca em cima são os adjetivos que você vai somando e vai criando em cima. Bom, então aqui no caso, o plano verde é Deus. Quando eu falo da essência de Deus e etc., como é algo que eu consigo entender vocês também, ou seja, defino por palavras e etc., aquilo que está ali, na verdade não é a palavra etc., é com palavra, estrutura predicativa, não tem nada de etc., não, estrutura predicativa. Sujeito, verbo e um monte de características que eu chamo de objetos que eu estou definindo Deus. Isso são as pecinhas de Lego que está aqui, ó. Deus é a peça verde, grandona. Falar sobre a essência de Deus, etc., é colocar um monte de pecinha em cima, assim, ó. Então, é um monte de construção que eu estou fazendo, são um monte de atributos que eu estou dando para Deus. Ok? Então, o que ele está dizendo? Logo, parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Logo, parece que aquela placa verde embaixo, que é o Lego, não é o mesmo que as pecinhas que estão em cima. Certo? É isso que ele está dizendo. Ok. Além disso,
O efeito se assemelha à sua causa, pois todo agente produz algo semelhante a si. Além disso, o efeito, isso aqui se comunica muito bem com o materialismo budista e com o cientificismo. Toda causa carrega em si algo da natureza que vai gerar um efeito. E quando eu olho para o efeito, eu vejo algo da natureza da causa. Nós vimos lá atrás 2 métodos, né? Pro quid e quia est, né? Qual que é o quia est mesmo? Do efeito para a causa. Qual que é o pro quid? Da causa para o efeito. Lembraram? Lembraram? Se não lembrar, também é problema de vocês. Que eu acabei de falar. Agora estou ficando bicho arretado, porque vou dar vamos ver só. Dar uma surra no vocês. Pronto, continuando. Pois todo agente produz algo semelhante a si. Pois todo agente produz algo semelhante a si. Certo? Isso aqui, se você ler Nagarjuna, Mula Madhyamika Karika, fala a mesma coisa. Só que antes do Nagarjuna falar, o Buda já falava isso lá na época do século V, sutas e sutras. Então, quer dizer, isso aqui está aqui, ó. Né? Isso aqui tudo bem, está falando muito bem com o budismo, está fazendo um diálogo muito bom aqui, porque está fazendo um diálogo muito bom com a ciência normal nossa também, né? A ciência do dia a dia, com o cientificismo normal. O único lugar que vai ter um pouquinho de possibilidade de ruptura dessa ideia de semelhança entre causa e efeito, talvez na quântica. Ok? Então, vamos lá. Além disso, o efeito se assemelha à sua causa, pois todo agente produz algo semelhante a si. Ora, nas coisas criadas, o supósito não é o mesmo que sua natureza, mas o homem não é o mesmo que a sua humanidade. Logo, Deus tampouco é o mesmo que a sua deidade. Viu que eu falei para vocês? Ó, deidade. Ó. Logo, Deus não é o mesmo que sua deidade. Ó. Ora, nas coisas criadas, o supósito, pelo amor de Deus, a piada é pronta. Eu sei que você está pensando em supositório. Não esconda de mim a sua face e a sua risada. Eu sei que você está pensando nisso, eu tenho certeza. Nada esconde isso de brasileiros, né? Então, nas coisas criadas, o supósito é o mesmo que sua natureza. Vamos ver o que ele fala no entender aqui. O que ele quer dizer com supósito? Olha, na terminologia escolástica, o sujeito ou o supósito é o ente, o que é e que age, ou seja, aquilo que existe e aquilo que faz ação, ou seja, aquilo que eu percebo que age, né? Porque eu consigo ver, eu consigo tocar, que eu consigo experienciar empiricamente. O que é empírico? Empírico é porque envolve meus 5 sentidos. Eu consigo ter uma coisa, isso aqui é real. Né? Não é algo imaginário, é real. Então, o ente é aquele treco, é o trem, o treco, a coisa empírica. Paulista fala coisa, treco eu não sei muito bem, mas acho que é o pessoal da freguesia do Ó, Osasco, Pirituba, Lapa fala treco, e trem é o pessoal mineiro, né? E me falaram que mineiro não fala coisinho, né? Então Guimarães Rosa, eu acho que, não sei se Guimarães Rosa fala coisinho, mas tudo que, todo mineiro tem maneira de colocar um in no final, né? Então, agora, eu não sei a Harumi, né? A Harumi, se ela fala assim, eu não sei direito, mas pode ser que ela fale. Mas então, vamos lá. O sujeito ou supósito é o ente, o que é que age. Para essas palavras, consultar o vocabulário. Deve ter um vocabulário em algum lugar. Não importa. Importa que nós estamos diante de o sujeito. Então, toda vez que você vê o supósito para a escolástica, você vê o sujeito. O supositório é aquilo que se coloca na pessoa quando ela está com prisão de ventre. Logo, é um adjetivo. Né? Então, bom, então, substância, sujeito. Então, nós temos substância, sujeito, nós temos adjetivo, nós temos, né, substantivo, adjetivo, nós temos sujeito, objeto, nós temos supósito e supositório, tá bom? Assim você nunca mais esquece. Ótimo, então vamos lá. Ora, nas coisas criadas, o supósito não é o mesmo que sua natureza. Então, nas coisas criadas, olha, veja bem, por quê? Porque nas coisas criadas,
nós temos uma categoria de dependência de composição. Então, o sujeito não é o mesmo que a sua natureza, e isso aqui vai dar um maior pano para manga, você não tem ideia. Dos maiores pontos para manga é que não se pode conhecer exatamente o que é o sujeito. Por quê? Porque aquilo que a gente conhece das coisas é ente. Mas o suposto sujeito não é ente? É ente. Mas a natureza daquilo que está lá é só aquilo que eu percebo com os meus órgãos sensoriais. Peraí, mas está repetindo Kant. Você vai falar, o Kant falava isso. De certa maneira, é um pré-Kant que está aqui. De certa maneira, nós estamos diante de alguma coisa que vai antever aquilo que o Kant vai desenvolver. Então, se alguém perguntar para você, quem é você? Você pode responder, eu sou um mistério para mim mesmo. Ai, que bonito, parece até post de Facebook, né? Eu sou um mistério para mim mesmo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, uma vez que eu não sou a mesma coisa que a minha natureza. E a minha natureza é complicado de ser definida. Claro que eu posso definir como ser humano, como um ser que trabalha, como um ser que exerce função no mundo, etc. Mas ainda assim falta alguma coisa. Então, assim, o homem não é o mesmo que sua humanidade. O que ele está querendo dizer com isso? Humanidade é um atributo, como eu falei para vocês, e o homem, o sujeito, não é o mesmo, né? Não bate, porque o homem é o particular e a humanidade é o geral, neste caso. Né? Então, vamos dizer assim, você tem vários quadradinhos de Lego, assim, né? Vários, imagina assim, que um é verde, o outro é verde escuro, o outro é azul, o outro é amarelo, o outro é laranja. E o que eles compartilham entre eles são as pecinhas. Eu posso tirar uma pecinha daqui e colocar aqui, não posso? Posso pegar uma pecinha do lado do laranja e colocar no azul. Posso pegar um do verde e colocar no azul. Posso pegar um do rosa e colocar no azul. Certo? Agora, a base que tem essas diversas cores sempre vai ser uma diferente da outra. Por quê? Porque tem cores diferentes. Né? Então, as pecinhas eu posso compartilhar. A base eu não consigo compartilhar, a não ser que eu destrua tudo. Certo? Então, essa é a ideia que está aqui. A humanidade é essas pecinhas que eu vou compartilhando. O homem, o ser indivíduo, não pode ser compartilhado. Então, o homem não é o mesmo que sua humanidade. Entendeu, Harumi? Alguém ficou com alguma dúvida? Nayara? Foi? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Ah, Quando a gente fala da natureza, ah. antes a gente tinha na, antes eu tinha na minha tabela aqui, a gente tinha substância e acidente. Aí mudou tudo, né, com esse cara. Não mudou, porque toda vez que você vai falar da definição do que é algo, você tem que tocar tanto na substância quanto no acidente. Então a natureza Pode pega. definir algo sem falar sobre. Entende? A natureza é aquilo que, vamos dizer assim, a natureza é aquilo que é tanto substância quanto acidente. É aquilo que natura, aquilo que vem, aquilo que dá origem a. Agora, a gente não sabe que dá origem a não ser Deus nesse sistema. Mas o que é Deus? Essa é a discussão. Entende? Aqui a gente tem que começar a ir para o lado das palavras. Olha, por que você acha que o professor de vocês aqui é um cara que gosta de mexer com filologia e palavras e traduções? Porque você tem que ir lá nas palavras. Não adianta tentar entender isso se a gente não chegar até as palavras. Tentar entender isso sem se colocar no plano mais ou menos literal e colocar as palavras aqui em cima, linguagem, como primeiro padrão, a gente não consegue. Então, aqui, você fala assim, não, mas é uma coisa meio literal, né? Meio gramatical. É isso mesmo. Então, a natureza, quando eu expresso ela por meio de ideias. Essas ideias são expressas por meio de linguagem. Então, as palavras têm um peso muito grande aqui. Então, a natura, a origem de algo, não pode ser conhecido nem por mim, nem por vocês, a não ser por dois modos, a experiência e a experiência colocada em linguagem. Quando vocês pensam e eu penso, a gente coloca tudo aquilo que a gente fala em linguagem. É ou não é? Você não pensa assim, né? Você até pensa, até sente, sem falar nada. Mas daqui a pouco você está com um diálogo interno, não tá? Então, isso é linguagem. A nossa mente transforma em linguagem.
E aí, quando ela transforma em linguagem, ela fala de substância, fala de acidente, fala de sujeito, fala de objeto, fala de estrutura predicativa, porque fala assim, Deus é eterno, Deus é imutável. Percebe? Olha o é, o verbo é aqui, que é o verbo, né, de ligação, e entre sujeito, que é Deus, e imutável, que é o seu adjetivo, que é a sua característica, que é o seu objeto. Percebeu? Então, toda vez que eu falo de natureza, eu estou tentando dar a origem da coisa, da onde vem. Ou seja, o seu fundamento mais, assim, tentar falar sobre aquela placa do Lego, a placa verde, a placa azul, a placa e as demais placas. Entende? Eu tento falar sobre isso. Ok? Então, são questões complexas? São. Só que vocês estão tendo um avanço muito grande agora dentro da filosofia e da teologia, porque entendendo essas questões, quando vocês forem escrever artigos, etc., vocês vão estar com outro nível aí de estruturação mental para pensar a respeito. Tá bom? Então, olha, deu 16h51. Vamos fazer a nossa pausa de 10 minutos para vocês darem uma descansada. Eu sei que já está até meio grog, assim, né? Cansado, né? Tá aula pesada. Aí tem que fazer vários pensamentos aí e tal. Então, agora vamos dar uma relaxadinha para a gente voltar para o nosso artigo aqui. Bom? Então, até daqui 10 minutos. Tchau. Pessoal, então agora voltamos para a nossa especulação, nossa investigação. Sentido contrário. Em sentido contrário, disse de Deus que ele é a vida e não apenas um ser vivo, como se lê no Evangelho de João. Então, um ser vivo é aquilo que possui a vida. Logo, ele não é a vida em si. A vida é um atributo dele. Perceberam aqui a ideia? Um ser vivo. O ser é a substância. O vivo é um acidente. Certo? Sujeito, ser. Vivo é aquilo que se predica dele. O que se fala sobre ele? Certo? Então, aqui, ó. Disse de Deus que ele é a vida e não apenas o ser vivo, como se lê no Evangelho de João. Em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, a deidade está para Deus como a vida para o vivente. Deus é, portanto, a própria deidade. Por quê? Porque em Deus, substância e acidente coincidem. Lembra? Sujeito, predicado em Deus coincide. Por quê? Porque Deus é sempre ato. Deus nunca é composto. Deus nunca é potência e ato. Deus é sempre ato puro. Para ele ser sempre ato puro, ele não tem atributos. A gente dá atributos para Deus, mas Deus em si não pode ter atributo nenhum. Por quê? Porque ele é tudo aquilo que... Ele é tudo aquilo que a gente predica dele. A gente não. Por exemplo, por que você predica do Plínio? Porque ele tem cabelo curto. Eu não sou meu cabelo. Você extrai ele daqui. É igual aquele negócio, né? Imagina assim, ó. O que negócio eu estou falando? Aquela peça do Lego. Imagina que os leguinhos que estão aqui em cima se fundissem com o Lego, com a base. Você não conseguisse mais separar pecinha e tapetão verde é a mesma coisa. Deus é isso. Você não consegue separar nada dele. Você consegue predicar, você consegue falar dele, mas a linguagem que a gente usa é uma linguagem muito limitada. Certo? Então, deidade, ó, a deidade está para Deus, assim como a vida está para o vivente. Então, a vida é um atributo que você dá ao ser e por isso você chama ele de vivente. A deidade é algo que você dá ao ser e por isso você chama ele de Deus. Acontece que em Deus, deidade e Deus coincidem. Na gente, não. Vida e vivente não coincidem, porque a gente é composto. Deus é simples. Deus não tem essas composições. Certo? Estão pegando a lógica da coisa? A lógica vai ficando interessante. Você vai pegando, estou entendendo. Respondo. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Claro, né? Mas como a gente fala sobre ele, ele deixa de ser. Ele em si não. Mas a gente, por falar dele, acaba construindo alguma coisa que não é ele. Mas que é reflexo daquilo que a gente entende sobre ele. E nesse ponto tem um diálogo muito bom entre a sua parte ateu
a sua parte ateia e sua parte crenta, ou sua parte crente, né? Ou crento, sei lá, meu, esse negócio de final, essas coisas assim, eu não entendo, né? Então tá bom, aí. Para entendê-la, é preciso saber que nas coisas compostas de matéria e de forma, há necessariamente distinção entre natureza ou essência e supósito, que é sujeito, né? Então, matéria e de forma, né, são coisas compostas. Ó. Coisas compostas é aquilo que é feito de matéria e forma. Há necessariamente necessariamente é um termo muito importante, porque é um termo que não existe se não existir os dois, né? Então, necessariamente tem que ter distinção entre natureza e essência. Não, natureza e sujeito. Então, distingue-se natureza e sujeito. Da mesma maneira como se distingue aqui, vida para o vivente. Mesmíssimo amor, mesmíssima coisa. E deidade para Deus. Mas espera, então quer dizer que tudo aquilo que eu conheço de Deus não é... Exato. Tudo aquilo que você conhece de Deus não é mesmo Deus. Não. Que leva depois filósofos como Feuerbach e outros a dizerem que tudo aquilo que você conhece de Deus nada mais é do que uma projeção do seu eu. Eu acho que não é só a projeção do meu eu, mas uma projeção da esperança, né, que todos os seres humanos carregam consigo. De um dia superar a mortalidade, de um dia superar o mal no mundo. Então, não é só uma projeção do meu eu, mas a projeção da esperança de todas as pessoas, de todos os tempos, que tentam lidar com o problema do mal no mundo. Então, natureza, distinção entre natureza ou essência. Então, quer dizer, tem uma equivalência aqui, né? Natureza e essência. Então, toda vez que o Yoshi disser a natureza de algo é isso, ele sabe que ele está falando que a essência de algo é isso. Né? Então, aqui tem uma equivalência, né? Na teoria de São Tomás de Aquino, que é natureza e essência são a mesma coisa. Ok? E sujeito. Sujeito não é a mesma coisa que natureza e essência. Está dizendo que é distinto em seres que têm matéria e forma. Logo, Deus não é distinto. Em Deus não é distinto. Isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. Isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. O que é a espécie que ele está dizendo assim? O que é a definição de espécie? Aqui nós temos que lembrar o seguinte, ele está fazendo uma menção clara aos tratados sobre as categorias de Aristóteles. Bom, então você aprendeu essas categorias quando você estava lá na sua fase de alfabetização, quando falava assim, gênero, espécie, número, modo e outras coisas aqui. Tinha um monte de outras categorias. Você lembra que gênero é o mais geral, depois se divide gênero em espécie, depois de espécie se divide em modo, valor, número, sexo, começa a dividir. Lembra? Essas divisões vão acontecendo aqui? Então ele está dizendo da espécie, ou seja, olha, porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. Deus é gênero. Aliás, Deus está acima de gênero. Então, o que acontece? Quando você coloca o que é a natureza ou essência e define através da linguagem, você está falando de algo que já é uma subdivisão. Não está falando da coisa em si, você está falando de alguma coisa que já é uma espécie, você já teve que defini-la, teve que diferenciá-la das demais. Por exemplo, uma diferenciação, criatura de criador. Você teve que diferenciar. Então, nós temos espécies de ser. O ser por excelência é Deus. Ele não é composto. Então, aí, nesse momento, você criou duas espécies. Você pegou um gênero, que é o ser, e dividiu entre dois. Um é Deus e outros são os seres criados. Acontece que nessa categoria, quando a gente faz isso, Deus não cabe. Porque é o Deus da nossa linguagem, não é o Deus em si. Bom, então tem que saber fazer essa diferenciação. Tá tudo bem?
Por quê? Porque o Deus em si não é captável por pessoas que são compostas de matéria e forma. E não é captável pelos anjos também, na sua completude, porque eles são compostos só de forma. Ok? Então não dá, não chega. Então tudo aquilo que alguém define sobre Deus é só uma linguagem. Deus em si não pode ser captado. Por quê? Porque já ocorreu uma divisão de gênero para espécie. E tudo que se fala de Deus está tentando definir uma espécie. Isso é algo que foi já trabalhado pela nossa mente, pela nossa linguagem. Claro, então, não é a coisa em si. Mas é normal isso, né? Se a gente feito de matéria e forma como está escrito aqui, não tem como. Não vai ter como chegar lá. Né? Deus é algo simples, a gente é algo composto, não vai ter como chegar. Tudo que a gente entende de Deus é aquilo que a gente consegue através do nosso intelecto. E através da nossa vontade e da nossa razão. Não consegue ir muito além disso. Então, está bem limitado. Tá bom? Assim, humanidade compreende o que está contido na definição do homem. Ó, humanidade compreende o que está contido na definição do homem. Logo, deidade compreende aquilo que está... Compreende quer dizer aquilo que está contido, tá bom? Não é compreende no sentido de entendimento. É aquilo que está contido na definição do homem. Está limitado, compreendido, ou seja, colocado dentro dos limites da definição do homem. Logo, deidade compreende o que está contido na definição de Deus. Essa definição é dada pelo homem, né, pela mulher, ou seja, eu e você. Então, está limitado. Está limitado aquilo que a gente entende. É pelo que está contido na definição que o homem é homem, e o que significa a palavra humanidade. Isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. Né? Por quê? Porque todo homem tem que partilhar de uma humanidade, senão não pode ser chamado de homem, né? Ou seja, então algo maior que define aquilo que é menor. Né? Então, olha só, está contida na definição que o homem é o que significa a palavra humanidade, isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. O homem só pode ser homem se ele for um ser humano. O ser humano só existe porque existe uma humanidade ali. Perceberam? É só uma linguagem, é só um jogo de linguagem. Só um jogo de linguagem, né, que você tem aqui. Você fala ser humano é homem, acabou já. Mas, você fala, não, o ser humano é aquele ser que possui em si humanidade. Você só trocou as palavras, né? Você vai aumentando e vai melhorando as palavras. Mas a ideia geral é que você tem um ser que tem determinadas características, o outro ser que tem as mesmas características no geral, o outro ser que tem as características no geral, e outro ainda, e outro ainda, e outro ainda. Coletivamente, você junta todo mundo e diz, essas características gerais que todo mundo compartilha é igual à humanidade. Certo? Sem problemas até aqui, né? Então tá. É pelo que está contido na definição que o homem é homem, e o que significa a palavra humanidade, isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. Certo, Yoshi? Certo. Mas a matéria individual, com todos os acidentes que a individualizam, aqui mudou o assunto. Aqui já não é mais linguagem. Aqui é linguagem junto com o empírico. A matéria individual. Aquilo que a Bruna tem, aquilo que o Guilherme tem, aquilo que a Nayara tem. Não é mais a matéria geral, que está falando aqui da matéria e forma. Né? Forma geral, matéria geral. Estamos falando de matéria individual. Enquanto algo que o indivíduo possui. Com todos os acidentes que a individualizam, ou seja, aquilo que a Bruna possui, que o Guilherme possui, que a Thaís possui, que o Yoshi possui, que a Nayara possui, e que os demais não possuem, somando também aquilo que eles possuem. Porque eu só consigo considerar o que é individual e o que diferencia se eu souber o que é comum. Não é? Todo mundo concorda, certo? Não está contido na definição da espécie. Olha lá, por quê? Porque espécie é algo muito maior, né? Então, não está. É individual, já está lá embaixo na categoria, foi dividido, né? Ser humano, até chegar nas características individuais de cada um de vocês. Então, não está contida a definição de espécie. Pois a definição do homem não contém essa carne é de vocês, ó, esta carne aqui, ó, do Plínio, da Nayara, do Guilherme, etc. Né? Não contém essa carne, esses ossos, a brancura, a negritude e assim por diante. Por consequente, esta carne, estes ossos e os acidentes, né,
Quando eu falo essa carne, esses ossos, etc., isso são acidentes. Isso já está bem claro, né? São as pecinhas do Lego que estão ali em cima. Né? As pecinhas podem ser diferentes, a base é a mesma. Por conseguinte, essa carne, esses ossos acidentes que determinam essa matéria não estão incluídos na noção de humanidade. Claro, né? Porque senão seria um treco muito individual. E, no entanto, estão incluídos no que é o homem. Segue-se que, até aqui está tudo bem? Humanidade é uma coisa geral. Quando eu falo homem, eu reduzo o espectro. Se eu falar mulher, eu reduzo o espectro. Aqui está um pouquinho menos, porque aqui o homem quer dizer ser humano. Bom, então está reduzindo o espectro. Ou agora, quando eu falo, mas no sentido que ele está falando aqui, está mais para esse lado que eu falei para vocês, assim, mais individualizado um pouco, entre homem e mulher. Então, quando ele fala, e no entanto, a exclusão do que é o homem, ó, por conseguinte, essa carne, esses ossos e os acidentes que determinam essa matéria não estão incluídos na noção de humanidade. No entanto, estão incluídos no que é o homem. Segue-se que o que é o homem tem algo em si que a humanidade não tem. Claro, porque senão eu diria a humanidade. Não diria o homem, eu diria a humanidade. Eu não diria a mulher, eu diria a humanidade. Né? Então tem algo ali que individualiza ele, né? O que o diferencia, que eu digo o homem e não a humanidade. Aqui eu tenho uma história interessante para contar para vocês, que quando eu estava falando assim na série, tinha um amigo meu que aprendeu a humanidade. Né? Eu não queria mais falar a mulher, eu falava a humanidade. Né? Humanidade! Isso é assim, meio que cara estranho. Né? Em vez de chamar de homem, mulher, essa pessoa é a humanidade. Ele falava assim, meu, você está usando errado, cara. E o cara assim, não tô. Porque a humanidade é mais geral. Ixi, mas ninguém pensa que nesse período aqui a gente estudou alguma coisa muito mais do que as diferenças de gênero, espécie, número, grau que estava ali, né? Então, mas quando ele aprendeu que a humanidade era mais geral, ficava falando que todo mundo era humanidade, né? E, meu, demorou para o cara voltar ao normal, viu? A gente ficava até com vontade de bater nele. Né? Moleque de colégio público, o cara começa a aloprar muito, daqui a pouco já leva o Esqueceram de Mim, né? Todo mundo conhece esse filme aí, não? Vai entrar no banheiro, tem uma latinha ali esperando você, ali em cima da porta, né? Era desse jeito lá o colégio. O cara ficava enchendo muito saco com o negócio de humanidade, começou a levar cada caldo lá, que era complicado, né? Então, segue-se que o que é o homem tem algo em si que a humanidade não tem. Assim, não são totalmente a mesma coisa, homem e humanidade. Mas a humanidade é entendida como sua parte formal. Por que sua parte formal? Porque é aquilo que há de mais abstrato e geral. Aquilo que retém o quê? Aquilo que caracteriza a sua natureza. Veja, lembra que na aula anterior eu falei que a forma era a figura, a matéria é aquilo que a gente vê e que individualiza. Se eu retirar a matéria, sobra alguma coisa que é a forma. Mas aí eu não consigo distinguir mais Guilherme, de Bruna, de Yoshi e das pessoas que estão aqui. Por quê? Porque fica uma figura. Agora nós vamos colocar um algo a mais. Esse algo a mais não é só figura, então. Agora tem uma natureza geral, tem uma essência geral, tem uma definição geral. Então, na forma, além da figura, tem a qualidade de ser humanidade. Para o ser humano, claro. Para o anjo, angelicalidade. Ok? Sem problemas, né? Tá tudo bom aqui. Então tá. E se for em Deus, a deidade. Tá bom? Certo? Certo, Tatiane? Tá tranquilo? Então, beleza? Pois os elementos da definição com relação à matéria individualizante se comportam como formas. Pois os elementos da definição com relação à matéria individualizante se comporta como formas. Então, veja. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de natureza e essência, você está definindo aquilo, né? Toda vez que você tem definição, você tem elementos da definição, né? A composição estrutural linguística que você fala, isto aqui é aquilo ali, isso aqui tem essas características, olha, os elementos da definição. Com relação à matéria individualizante, por exemplo, em relação à matéria que está na Tatiane, em relação à matéria que está na Harumi, tem a forma, que é a humanidade, que é o contorno, que é a figura, ao mesmo tempo que tem
uma matéria individualizante. Olha, os elementos da definição com relação à matéria individualizante se comportam como formas. O que quer dizer isso? Se comportam como coisas gerais. Certo? Então, a sua matéria se comporta como se fosse forma. Por quê? Porque você pega, para definir, esses elementos e cria uma generalização. Certo? Entenderam ou não? Tá, posso continuar ou tem que não entendi? Tudo certo. Não entendeu? Quem não entendeu? Tá, então eu vou continuar. Tá bom, Thaís não entendeu. Então vamos lá. Os elementos da definição, com relação à matéria individualizante, se comportam como formas. Por quê? Quando eu vou definir a Thaís, o que acontece? Eu vou falar sobre cabelo, sobre olho, sobre nariz, etc. Porque se eu não atribuir a ela características que é como algo que traz a minha ideia, aquilo que é a figura da Thaís, como é que eu vou saber que eu estou falando da Thaís e estou falando da Bruna? Então, eu tenho que pegar a matéria, transformar aquilo que eu percebo da Thaís, transformar em linguagem, e ao transformar em linguagem, eu chego ao ponto de definir, por meio dessa mesma linguagem, as características da Thaís, de modo que apareça nessa definição ideias daquela pessoa que lê, e essas ideias que ela tem são de maneira geral e que são como formas por serem de maneira gerais. Pegou a ideia agora? Ok. Então, agora continuando. Portanto, naquilo que não é composto de matéria e de forma, cuja individuação não vem de uma matéria individual, está falando de Deus e de anjo, né? Certo? Está falando de Deus e de anjo. Isto é, dessa matéria, mas que se individualiza pela própria forma, é necessário que esta forma seja supósito, ou seja, sujeito subsistente, aquilo que existe por si mesmo. Aqui é bem interessante, né? Olha lá, portanto, aquilo que não é composto de matéria e forma. O que você conhece que não é composto de matéria e forma? Deus e anjo, né? Dentro do sistema, Deus e anjos. Cuja individuação não vem de uma matéria individual, portanto, não tem como se distinguir uma coisa da outra. Isto é, dessa matéria, mas que se individualiza pela própria forma. Ou seja, na própria forma você tem alguma coisa que a diferencia de uma e de outra. Como, por exemplo, você não vai dizer que anjo é Deus, né? Você vai? Por quê? Porque anjo não é ato puro. Anjo tem potência. Anjo tem ato. Mas Deus não tem potência. Deus é ato puro. Então, você não pode confundir os dois. Né? Então, é necessário que essa forma seja um sujeito subsistente. Por quê? Porque senão você não consegue diferenciar ele. Então, se a forma, ainda que o anjo tenha potência e ato, não é a mesma coisa que a nossa potência e ato quanto matéria e forma. Por quê? Porque o anjo, ele tem na sua natureza inerentemente existente a sua definição como algo que o diferencia. Portanto, Miguel é Miguel, Gabriel é Gabriel e Rafael é Rafael. Se você disser em relação à função que eles exercem no céu, aí é arcanjo. Mas enquanto ser em si, não dá para falar que eles são anjos, sabia? Porque a gente só fala anjo, arcanjo, etc., porque é função. Porque eles são gênero, espécie, categoria, tudo uma coisa só. Eles são tudo. Você não consegue falar assim, não, mas o sexo dos anjos. Não faz o menor sentido falar de sexo de anjos. Por quê? Porque eles são seres em si. Não dá para aplicar categoria nossa para eles. Não dá para falar, esse anjo é mulher, aquele anjo é homem. Não dá para falar masculino, aquele é feminino. Não dá para falar. Por quê? Porque eles têm uma categoria em si. Cada anjo você vai ter que ter tudo em si. Por quê? Porque é um treco subsistente. É um sujeito que subsiste e é inerentemente existente. Certo? Então, você não poderia colocar ele como animal? Não.
Você poderia colocar ele como espírito? Poderia, mas o que é espírito? Mente. Mente poderia. Mas quais são as características dele? Não são, com certeza, iguais às dos outros, a não ser em funções em relação aos seres humanos. Então, aí vem o Guilherme com a sua grande contribuição à aula, dizendo machismo, chamar sempre de homem, né? Mas é a vida. Agora, né, você vai fazer o quê? Mudar todos os textos? Não dá. Né? Então, logo, nele o supósito não se distingue da natureza. Né? Então, olha aqui, ó, o sujeito não se distingue da sua natureza. Por quê? Porque você não consegue separar atributos deles. Né? Você consegue dar funcionalidade, mas não dá. Então, suponha que no seu lado cristão, né, que acredita em Deus, acredita que tem anjo da guarda, o seu anjo da guarda, ele é anjo da guarda porque ele é uma função para a sua salvação. Ele não é em si. Em si, eu sei lá o que ele é, porque ele é um sujeito subsistente. Meu. Sendo sujeito subsistente, começa a escapar dessas categorias que são comuns dos seres humanos. Definir um anjo não dá. O que dá para você falar é da sua função em relação à salvação das pessoas. Não dá para você definir ele em si. Não, por quê? Porque você teria que abrir toda uma... Sabe aquela coisa do Globo Repórter, né? Que tem assim, o que ele come, como ele anda, onde ele vive e tal. Cada um dos milhares de anjos teria que ser um negócio desse, assim, diferente para você analisar. Diga, Nayara. Professor, eu não entendi. Quando ele fala que ele é sujeito subsistente, ele é subsistente porque ele não tem matéria, mas ele é individualizado pela forma, ele tem forma só? Ele só tem forma. E a forma é tudo que ele é e que o diferencia das demais formas. Aí se a gente fala a natureza é dessa forma e só ele que tem. A natureza dele é só ele que tem, exatamente. Não dá para falar assim, a natureza do anjo tal é a mesma que a natureza do outro anjo. Não é. Então, se vocês tiverem milhares e bilhares de anjos, milhares de bilhares de anjos, cada um deles vai ser diferente. Por isso que nem dá para escrever a respeito. Não dá para escrever a respeito. Não tem como. Aqui. Agora, a Harumi falou assim, professor, pode explicar novamente a questão da hierarquia de anjos? Isso não seria uma diferenciação? É o que estou tentando dizer, Harumi. É uma diferenciação em função da salvação humana. Não é uma diferenciação em função entre eles. Então, o serafim, ele só é serafim para a gente. Um querubim é querubim para a gente, para a salvação da nossa. Não é em função do que eles são em si. Entende? Então, nós temos serafins, querubins, tronos. Primeira tríade. Segunda tríade. Principados, dominações, principados, potestades. Segunda tríade. Terceira tríade. Virtudes, arcanjos e anjos. Certo? Essas três tríades aí diz respeito a funções distintas da salvação humana. Portanto, Miguel, que a gente fala que ele é um arcanjo, enquanto aquele que traz mensagens importantes de Deus para a humanidade, poderia muito bem funcionar para Harumi, na sua esfera individual, enquanto Harumi que acredita em Deus, como um serafim, quando inspira ela a um amor sentimental por Deus, intuitivo, sentimental. Mas poderia ser um querubim se por um acaso começasse a falar com Harumi sobre as questões que estão aqui na Suma Teológica. Ou poderia ser um trono se mostrasse para Harumi a natureza, a diferença entre a natureza angelical e a natureza humana, mostrando para Harumi a humildade, os graus de humildade entre a natureza humana e a natureza angelical. Entende? Então, cada um deles... Agora, dominações, principados e potestades, você vê com o governo da natureza e o governo das nações. Tá bom? Então, aí tem a ver com outra coisa. São Miguel poderia ser, por exemplo, uma dominação, um principado, um potestade, se a Harumi tivesse envolvido na política, ele fosse lá ajudar a Harumi. Certo? Entendeu agora, Harumi? Entendi, professor. Então, são funções sempre, não essência, não natureza. Ok?
Certo? Aí depois uma outra pergunta aqui do Rodrigo Serafim. Professor, por que Deus e os anjos, que seriam seres evoluídos? Vamos lá, Serafim. Primeiro, anjos não é ser evoluído, porque evoluído pressupõe tempo. Não são seres evoluídos, são seres em si criados imediatamente acabados. Bom, essa é a fé católica. Então, não faz sentido você trazer uma referência espírita aqui dentro do sistema. Por quê? Porque o espiritismo abraçou uma empiria que tem a ver com a ideia de evolução dos seres, e esses seres evoluídos começam a assumir funções angelicais. Isso é ideia espírita. Ideia católica, como você pode ver, não cabe isso que você colocou, tá bom? Então vamos reformular a sua pergunta. Por que Deus e os anjos seriam seres evoluídos fora? Ajudariam os humanos se, em tese, não teriam nada a oferecer para eles. Da onde se tirou que Deus e os anjos não teriam nada para oferecer para os seres humanos? Não entendi essa, não. Por que não teria nada para oferecer para os seres humanos? Me explica essa pergunta melhor, hein, Serafim? Senão eu não consigo responder. Eu não entendi sua dúvida. Escreve melhor para mim aí. Então, assim como Deus não é composto de matéria e de forma, como já demonstrado, é necessário que ele seja sua própria deidade, sua vida e qualquer outra coisa que a ele se atribua. Então, São Tomás fez tudo isso aqui para falar aquilo que a gente já estava falando faz várias aulas que eu falei para vocês lá no Tratado de Cristo. Lembra? Que Deus, os seus atributos, correspondem à sua substância. Mesma coisa. Bom, agora em anjo não, hein? Cuidado aí que anjo não, porque anjo tem outra coisa. Porque aqui, ó. Aqui, ó. O Serafim, você está parecendo um anjo serafim mesmo, meu filho. Quem entende essa sua pergunta intuitiva aqui? Você tem que ser um querubim, meu filho. Larga a mão do seu Rodrigo Serafim, vira Rodrigo Querubim. Explica para o tio o que você está querendo dizer. Seriam seres evoluídos, ajudariam os humanos se em tese, por que em tese? Isso é hipótese, né? Se em hipótese não teriam nada a oferecer para eles. Por que não teriam nada a oferecer para eles? Seres humanos não são seres acabados, Rodrigo. Né? Então, uma vez que eles não são seres acabados, eles precisam de ajuda. Toda ajuda que vem dos seres humanos é uma ajuda. Todos os seres que são divinos, aí, esses anjos, aí, eles viriam para ajudar os seres humanos. Agora, vamos lá entender de onde veio isso. O contexto de Israel é um contexto de uma nação que assume o monoteísmo, mas que começa a receber influências de países vizinhos, né, de nações vizinhas, que são politeístas. E que aí Israel entra num problema. O Deus Israel, Javé, é o Deus principal, sim ou não? E aí vem o problema que a pessoa fala, não é o Deus principal. Os outros falam, não, é Deus principal, porque nós temos Baal, nós temos não sei o quê, não temos Beelzebu, não temos... Né? Então, peraí, Baal, Beelzebu eram Deus, não são demônios? Não são demônios para os povos vizinhos, são os deuses dos povos vizinhos. Tem um panteão gigantesco, meu filho, ali, entendeu? É gigantesco, é um monte de El e Il para todo lado. Então, o que acontece? Né? Rafael, Gabriel, Miguel. Se você for no hebraíta, é Micaíl, Gabriel, entendeu? Então, é tudo importado isso aí, né? Foi uma construção importada dos semitas israelitas que foram construindo esse panteão em volta do Deus, que no começo eram vários deuses, chamados Elohim está no plural, então são deuses, que depois, com o tempo, passa a ser El, e no final vira Javé, o Deus selvagem, o Deus da guerra, né? Adonai Sabaote, Ariel e etc. São todos Aril, do Heblaíta, né? Que aí vira o Deus dos exércitos, né? O Adonai Sabaote. Então, o do centro, né? O centro é ele, e os demais em volta, ele é o sol, e os demais são estrelas. Então, esses anjos que nós estamos vendo aqui, na verdade, no seu início, eram esses outros deuses que estavam lá. E que aí o judaísmo vai trabalhando e que o cristianismo absorve esse trabalho que foi feito com o decorrer do tempo dentro do judaísmo e, absorvendo isso, cria a figura de anjos. Estou falando do seu ponto de vista do quê? Do desenvolvimento teórico da coisa, da antropologia, né? da antropologia religiosa, né? Da história das religiões, etc. Não estou falando do seu ponto de vista da fé. Do seu ponto de vista da fé,
e da revelação, eles foram criados por Deus e pouco importa o estatuto de cada um deles. Por quê? Porque eles são sujeitos subsistentes. Né? Se comparado com os seres humanos, claro, eles são como deuses. Por quê? Porque a gente não tem imortalidade como eles, a gente não existe por si mesmo, a gente é feito de forma e matéria. Quando a nossa forma na morte subsiste e a nossa matéria cai, a gente fica mal, fica triste, a forma fica incompleta, ela quer de volta a individualidade dela, não tem individualidade nenhuma. É por isso que, lá no livro do Apocalipse, é dito que a humanidade será julgada em conjunto. Nos fala assim, o indivíduo será julgado em conjunto, a humanidade será julgada em conjunto. Porque nós estamos pensando já numa estrutura helênica, não estamos, porque nós estamos lá na época de Jesus, eles não estavam pensando nisso. Quem fala isso comete um erro grave, porque já está lá o helenismo faz tempo. Quer por comércio, quer por dominação. Então, está lá faz muito tempo. Então, eles estão pensando nessas categorias que nós estamos vendo aqui, mas de uma forma um pouco mais rudimentar. Então, a ideia de uma humanidade que vai ser julgada no final pela sua qualidade de humanidade é aquela ideia que está lá no Apocalipse de escatologia, do retorno de Jesus. Agora, enquanto indivíduo, a igreja teve que passar por várias instâncias de desenvolvimento teológico para chegar ao ponto de falar assim, existe na hora da morte o julgamento já. Depois, isso passou por um desenvolvimento teológico maior, mais teólogos falando, mais coisas acontecendo, para falar assim, não. Na verdade, o julgamento e escolha é de momento a momento. A morte é só o momento que a matéria decai e a forma subsiste. Ou seja, a alma subsiste. Então, na verdade, o julgamento, se você deve estar perto de Deus ou não, é de momento a momento, não tem mais nada a ver com o momento da morte. O momento da morte é só o momento da separação entre corpo e alma, entre matéria e forma. Certo? Então, não tem nada para contribuir com o ser humano? Bom, aí não pode errar a categoria, o Rodrigo Querubim. Você não pode errar a categoria que você está analisando. Aqui nós estamos analisando sobre a natureza da coisa. Você está trazendo isso para prática, para praxis, para quando acontece na prática, na aplicação prática. Bom, aqui a discussão difere. Isso nós vamos ver lá na frente no Tratado dos Anjos, tá bom? Então aqui nós estamos falando da ontologia, né, da essência da coisa em si, do ser em si. Nós não estamos falando aqui da função dos trecos, entendeu? Ok? Eu entendi que eu achava que a gente era visto como inferior por eles. Ora, dentro da estrutura católica, em termos de essência, em termos de natureza, a gente sempre vai ser inferior a eles. A nossa natureza... não, mas nós somos adotados por Deus através da nossa fé em Jesus, alguém pode falar. Sim, mas não mudou sua natureza. Continua sendo natureza humana com matéria e forma. Não mudou nada. Mas mudou o quê? Mudou só no valor, na dignidade. E os anjos ajudam a gente, por quê? Porque eles servem a gente? Bom, aí servem por causa de Cristo, né? Não serve a gente porque sim, entendeu? Serve por causa de Cristo, né? Para ajudar a gente a se salvar. A salvação começa em Cristo. Ela, de certa maneira, se encerra em Cristo enquanto modelo. Agora, para a história, ela não acabou. Né? Por quê? Porque no momento que Deus dá a liberdade para a gente está livre para escolher entre uma coisa e outra. Né? Agora, a teologia hoje se questiona se existe realmente inferno no sentido budista da coisa, né? Que é um local. O budismo não questionou isso aí ainda. Para o budista é um local onde você nasce lá e fica lá. E queimando, mas não para a eternidade. No catolicismo, você tem um modelo disso. O principal é o inferno de Dante, né? As três categorias que o Dante coloca, né? Que é inferno, purgatório e céu. Se você quiser entender o catolicismo, é nesse lugar que você vai, para você entender as três linhas, né? Tanto é que atualmente o Dante é um beato. O Papa Francisco levou ele à capacidade de beato, né? Entendi? Entendi, sim, muito obrigado. Então, ok. Bom, então, vamos continuar, né? Então, logo nele, o sujeito não se distingue da natureza, em Deus, né? Então, aqui nós já terminamos. Agora, vamos ver o rebate. Quanto ao primeiro, deve-se afirmar que não podemos falar das coisas simples. Não podemos falar das coisas simples. Logo, não podemos falar de Deus. A não ser a maneira das coisas compostas. A não ser as coisas compostas. Ou seja, você tem que usar sempre metáfora e analogia.
Então, quando seu amigo crente vem falar para você assim, Deus é assim, você rebate ele dizendo assim, quem falou? Você não pode falar de coisa simples, meu filho. Se ele fala assim, não sei o que você está falando, não sei o que você está falando, você fala para ele assim, então você tem que estudar mais, porque assim, Deus, para ser imutável, não pode ser composto de matéria e forma. Se ele não pode ser composto de matéria e forma, ele é outra coisa. Então, ninguém alcança Deus através da linguagem. Tudo que você está falando de Deus, está na Bíblia? Tá. Mas tem que ser interpretado. Sendo interpretado, passa pela linguagem. Passando pela linguagem é insuficiente. Aí a pessoa fala, então o que salva você então? Aí você fala assim, a fé pelas obras. Como Deus é invisível e eu não consigo vê-lo, como ele é uma coisa simples e não é uma coisa composta, a única chance minha é o quê? Amar Deus, que eu não vejo, porque é coisa simples, porque é coisa não composta, nas pessoas que estão aqui presentes, e não tem mais nada por fazer. Portanto, a minha salvação depende necessariamente de obras. Depende necessariamente da minha misericórdia, da minha compaixão e da minha caridade. Eu posso até amar Deus que eu não vejo. Como eu disse para vocês, isso é dom dentro do catolicismo e do cristianismo. Mas se isso não se manifesta para o outro, isso significa que tem uma falha na maneira como eu vivo. Então, católico, cristão, não pode, cristão, uma categoria maior, católico, subdivisão, não pode ser egoísta, não pode ser avarento, não pode ser soberbo e não pode excluir os marginalizados, os pobres e assim por diante. Porque senão é mentira. Olha lá, a resposta de São Tomás. Não podemos falar das coisas simples a não ser a maneira das coisas compostas. Então não venha me dizer que o seu Deus diz que o sinal da sua salvação é ser rico explorando pessoas, por quê? Porque é mentira. Você está criando coisas a partir da sua linguagem. Certo? Por quê? Porque é uma questão lógica. Se eu não consigo gostar das pessoas que eu vejo, eu não consigo gostar de Deus que eu não vejo. Até o próprio São João fala isso. Qual é o evangelho mais helênico que você tem dentre os 4 evangelhos sinóticos? São João, 150 anos depois de Cristo. É o mais helênico. Se você pegar as cartas de João, carta 1, 2 e 3, o Novo Testamento, que é rapidinho de ler, você vai ver uma combinação já nascente da teologia semítica com a teologia greco-romana. Então, aqui não adianta falar assim, não, mas vamos voltar para o Jesus histórico. Não tem Jesus histórico, não dá para saber o Jesus histórico. Por que não dá? Porque o Jesus histórico só pode ser apreendido a maneira das coisas compostas que foram explicadas pelos apóstolos. Não tem como, a gente não tem fonte, ele não escreveu nada. Não, mas existe nos evangelhos das outras igrejas. Se não me engano, a igreja copta, não sei, mas tem uma igreja da Etiópia que tem uma carta de Jesus ao governador XYZ, lá, que não lembro agora não. Que é uma carta interessante, que eles acham que existe de fato. Mas a nossa Igreja Católica Romana não aceita aquela carta lá, não. Então, eu já li a carta ao governador tal, que convida Jesus para visitá-lo. O texto parece ser da redação entre século I e século II, está muito próximo de Jesus, mas não está me parecendo tão próximo assim. Tem algo estranho ali. Mas tem gente que acha que é. Né? Então, a gente respeita a fé e o diálogo ecumênico nesse caso, né? Não é diálogo interreligioso, porque é fé de pessoas do cristianismo irmão já na sua origem, tá bom? Então, certo, continuando, não podemos falar das coisas simples, a não ser a maneira das coisas compostas, de onde procede nosso conhecimento. Nossa, mas o Kant fala isso, não? O Kant fala coisas parecidas com isso, não é exatamente isso que ele fala, mas está próximo. E por isso, ao falar de Deus e querendo significar sua subsistência, ou seja, sua modo de existir inerentemente existente, empregamos termos concretos. O que quer dizer concreto? Temos a nossa experiência sensorial e empírica, isso é concreto, versus o abstrato, que é do nosso raciocínio. Então, nós usamos termos concretos, pois para nós não subsiste a não ser o que é composto. Ou seja, a gente não capta coisa simples, a gente só consegue captar coisa composta. Nossa linguagem é uma linguagem muito limitada. Como você fala isso lá no budismo? Prajnapti. Né? Prajnapti é a condicionalidade da nossa linguagem. Mesma coisa, quando se fala lá no budismo sobre Buda,
Você sabe que não está falando sobre a plena iluminação, não. Está falando de algo que tem ideia do que é a plena iluminação, porque a plena iluminação tem que ser totalmente experienciada. Nesse sentido, se aproxima da experiência mística de Deus do catolicismo. Né? Toda vez que você coloca na linguagem, você perde alguma coisa. Por quê? Porque ao colocar na linguagem, você tem que falar, você tem que empregar termos concretos. Portanto, a sua experiência fica o quê? Limitada. Bom, fica condicionada. E para significar sua simplicidade, empregamos termos abstratos. Então, olha lá. Então, para falar da sua existência inerente, nós usamos termos concretos. Para falar da sua simplicidade, que é impossível de ser falada, nós usamos termos mais abstratos. Certo? Certo. Aqui cabe uma crítica, né? A crítica da teologia da libertação, a teologia da América Latina, vai fazer uma crítica à estrutura abstrata da teologia, dizendo que, porque houve uma abordagem muito excessiva sobre a simplicidade de Deus, acabou se perdendo a mensagem originária de Cristo, que era de transformação social. Porque você fica falando só da sua simplicidade, usando só termos abstratos, você perde a ideia da subsistência, do composto dos termos concretos, da vida, do dia a dia. Tem gente que não concorda com isso. Né? Então, eu estou dizendo que existe uma crítica, não estou nem concordando nem discordando, só para você saber. Então, ao se dizer que a deidade ou a vida, etc., existe em Deus, deve-se atribuir a diversidade que há na compreensão, olha lá, diversidade, atribuir, Samaropa, a diversidade, ou Vikalpa, né, em sânscrito, a diversidade que há na compreensão do nosso intelecto e não a uma diversidade da coisa em si. Então, a coisa em si é simples e a nossa linguagem não alcança. E toda vez que eu coloco alguma coisa como em Deus tem vida, em Deus há caminho, em Deus há santidade, Deus isso, Deus aquilo, Deus é maravilhoso, Deus é... que o pessoal fica falando, né? Já viu o culto evangélico? Eu te louvo, Senhor, porque você é maravilhoso, você é o Senhor da vida, você me dá dinheiro, você me dá prosperidade, tudo aquele negócio ali, certo? Me deu saúde, me deu não sei o quê, me deu casa, tal. Isso aqui tudo é o quê? A atribuição, a diversidade que há na compreensão do nosso intelecto não tem a ver com Deus. Porque Deus é coisa simples e o nosso intelecto não alcança, certo? Segundo, deve-se dizer que os efeitos de Deus o imitam não perfeitamente, mas na medida do possível. Ó, os efeitos de Deus o imitam. Isso significa que a Igreja Católica não é contra a ciência. Por quê? Porque os efeitos que imitam a Deus estão na natureza. E quando se investiga a natureza, se quer chegar até Deus. Certo? Ao conhecimento de Deus de alguma maneira, de maneira indireta. Mas então é um conhecimento não perfeitamente. Então nunca vai chegar em Deus. Mas na medida do possível. Mas pode indicar a presença divina. Agora, a extrapolação que nós temos hoje, por exemplo, design inteligente. Se extrapolação, se eu tomar aqui, não ia aprovar design inteligente. Porque os caras começam a dizer que aquilo ali é prova definitiva de Deus. Não aprovaria. Por quê? Porque não. Porque não chega. Não perfeitamente. Não fecha. Então, por mais que você acredite na ciência, tem que saber, não vai chegar na existência de Deus. Por quê? Porque no concreto não se chega em Deus. Veja que nós temos uma criatura possuída aqui, que é o Fernando Lussani. Ó. Vou até colocar aqui, né? Olha lá a fotinho dele. Olha a cara do bicho. Olha lá no grupo Moradores, lá que você vai ver sua cara aqui. Assustador. Olha lá, ficou travado para mim essa cara aqui. Quase que eu já comecei com água benta aqui, velho. Olha lá, assustador. Parece o Yoshi que ficou assistindo também da outra vez. Mas tudo isso não é deles, é só um problema da internet. Bom, mas continuando, então, devido a essa imperfeição na imitação, olha lá, imperfeição na imitação. Então, se alguém quer dizer que Deus, que está esperando alcançar, que Deus existe na ciência, vai chegar na conclusão contrária, que Deus não existe, porque não dá para captar Deus perfeitamente. Então, quando você tem um amigo seu que é ateu, ele fala assim, mas a ciência mostra que Deus não existe, não está errado. Por quê? Porque não dá. Primeiro porque seu amigo não sabe que aquilo que ele chama de Deus não é aquilo que é Deus. Ele não sabe.
Ele pega a Bíblia e lê aquilo literalmente, não pega o contexto histórico, contexto formativo, nem nada. Por quê? Porque ele não sabe isso que você sabe hoje. Que é o quê? Que a linguagem humana parte do concreto. E que aí gera o abstrato. Como vocês estudam comigo Aristóteles e com o comentário de São Tomás de Aquino, você sabe que tudo aquilo que nós conhecemos começa com o empírico e chega até o abstrato no meio da nossa racionalidade, tentando recriar aquilo que nós encontramos no empírico. Tentando encontrar uma ciência empírica. A partir disso, abstrai-se mais e chega-se a regras, princípios e conceitos. Como seu amigo, que é ateu, não estuda esse tipo de coisa, ele não sabe. Então, aí você tem que ajudar ele a entender. Veja, meu amigo, quando você me chama de um ignorante que fala que Deus não existe, você está correto. Por quê? Porque eu estou fazendo uma aposta. Mas a minha ignorância é o seu eu. Eu não estou ignorante em relação a isso, eu sei. Mas é uma aposta. É uma aposta que é um símbolo de contraposição ao mal que existe no mundo. Eu não aceito o mal e espero que exista uma saída para esse mal. Ainda que a minha razão diga que talvez não exista. Mas esse talvez é sempre um talvez. Há uma chance aí de existir. Certo? Então, devido a essa imperfeição na imitação, o que é simples e uno só pode ser expresso por uma multiplicidade. Certo ou não? Pegaram a ideia aqui? O que é simples e uno, devido à imperfeição, que é uma imitação, só consigo falar por meio de contraposição a uma multiplicidade. Isso, de certa maneira, o Kant vai trabalhar na crítica à razão prática, né? A crítica à razão pura, não me lembro dele trabalhar isso, mas talvez eu esteja errado, seja o contrário, mas o que eu me lembro é até aí. Cadê a nossa? A Etel não está aqui hoje. Daniel Omar não está aqui hoje, mas ele nunca viria também, mas tudo bem. E assim ocorre neles a composição de onde provém que neles não é o mesmo o supósito e a natureza. E assim ocorre neles a composição. Então, composição de matéria e forma. De onde provém que neles não é o mesmo o sujeito e a natureza. Certo? Beleza? Então, chegamos ao final agora da nossa aula e nos vemos às 19 horas para a próxima, tá bom? Descansem, tomem um café, conversem e voltamos às 19. Tchau.